Olá a todas e a todos, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast da Faculdade ITH. Hoje conosco aqui a professora Tatiane Letícia Nogueira Gomes. Bem-vinda, prof. Obrigada. A prof. Tatiane é formada em nutrição, possui especialização em terapia intensiva, mestrado em nutrição e saúde e é doutoranda das ciências da saúde, além de nossa docente aqui. É isso, prof? É isso mesmo. Joia. Prof, vamos começar hoje. Em que medida uma alimentação saudável auxilia na prevenção de doenças, considerando o que tem ocorrido nos últimos tempos? Bem, a alimentação saudável é essencial para toda a função orgânica do nosso corpo. Então, para que ocorra o funcionamento adequado do nosso organismo, é necessário a adequação tanto de macronutrientes, micronutrientes para o funcionamento adequado. Caso o indivíduo ele apresente o consumo excessivo de alimentos inadequados, como alimentos processados, acaba gerando uma descompensação orgânica nesse funcionamento do corpo e gera predisposição ao risco maior de doenças. Fast Doenças foods, crônicas, por né? exemplo, prof, fast food, muito refri, muito sal, tudo isso seria prejudicial. Exatamente. Bem, a alimentação ela não tem que ser difícil, ela tem que ser uma coisa fácil. Não quer dizer que a pessoa vai deixar de comer certos alimentos em ocasiões especiais, uma festa, um aniversário, Claro. mas ela tem que ter um controle. Então, de uma forma geral, sempre tentando ter uma alimentação mais saudável, rica em frutas, verduras, alimentos como arroz, feijão, carne, tentar ter uma alimentação balanceada, normal. Balanceada. E quando tiver algum outro momento, não precisa deixar de viver esses momentos também, porque a alimentação ela faz parte da qualidade de vida. É verdade. Então, não pode restringir também, porque isso acaba gerando também doenças psicossomáticas também isso acaba também gerando, acaba transtornos alimentares nessas pessoas que acabam se preocupando demais com essa alimentação de uma forma excessiva. Tem que ser uma preocupação, tem que ter um cuidado, Claro. mas não em excesso. Perfeito, prof. A senhora atua na docência em saúde. Por que lecionar sobre saúde, sobre nutrição? Bem, a parte da docência é algo que me encanta muito, porque a partir da docência eu posso orientar, posso instruir profissionais de saúde que estão em Verdade. formação, e assim eu vou estar contribuindo que esses profissionais saibam atuar de uma forma adequada lá na ponta, lá no paciente, no manejo dos pacientes. Então, de uma forma, eu vou estar instruindo a eles como proceder, o que fazer, e de uma forma efetiva, né? Porque eu vou estar modulando, então, a mentalidade, né? Auxiliando nesse processo. Nesse sentido, então, a senhora entende que lecionar saúde seria como compartilhar práticas e momentos da gente divulgar, porque na academia, via de regra, nós aprendemos termos técnicos de cada área, geralmente, né, não sendo assim, da área da educação, todos saem bacharéis, então prontos para esse mercado. Em a senhora contribuindo no modo, né, de didatizar esses termos técnicos, esses conhecimentos profundos, a senhora entende que vai estar atingindo também as demais pessoas, correto? Exatamente, porque a gente tem que deixar a educação, né, a docência de uma forma mais clara, tentar colocar o conhecimento de uma forma como que esse profissional vai aplicar isso na sua prática, né? Não deixar apenas o conhecimento teórico, mas como que aquele conhecimento teórico eu posso utilizar ele na minha prática e para ele ser efetivo para o paciente. Como ele se aplica, perfeito. Prof, os fitoterápicos, de modo geral, possuem efeitos colaterais ou contraindicações? Sim, existem. Existem vários tipos de fitoterápicos, componentes fitoterápicos, e são componentes que têm que ser prescritos com um profissional que seja habilitado. Habilitado. Não é um nutricionista, ele pode prescrever plantas de uma forma geral, mas apenas um nutricionista habilitado que vai poder prescrever certos tipos de fitoterápicos. Então tem que ter o título de especialista em fitoterapia, não é todo nutricionista que pode prescrever. Até para conhecer esses efeitos, né, Exatamente, porque da mesma forma que os medicamentos, os fitoterápicos, eles também são uma forma de medicamento, é um medicamento alternativo, que pode acabar gerando algum dano ao organismo do paciente, tem a dose, que uma dose em excesso pode causar algum prejuízo, pode interagir com outros componentes da alimentação ou mesmo medicamento. Então tem que ser alguém que tem uma habilitação para poder prescrever, porque da mesma forma que o remédio pode causar algum dano, sim. Com certeza, muito importante, porque inclusive as pessoas, de um modo geral, eu digo isso por conhecimento meu, né, de um tempo atrás. A gente imagina que remédios naturais ou fitoterápicos, como um chá ou até outros suplementos, não venha a causar dano nenhum. E ao contrário, né? Porque se em conjunto com outros ou mesmo isolados, dependendo de cada pessoa, podem trazer
caras e ainda que um dano mínimo, né? E algumas doenças têm indicação da utilização de alguns fitoterápicos, mas o profissional ele vai saber qual fitoterápico ele vai se adequar melhor àquele paciente, qual a quantidade, e dependendo se toma algum medicamento ou não, o horário que pode ser ofertado, ser administrado também. Joia. Prof, que diferença um profissional que tem expertise em suplementação hoje tem no mercado de trabalho atual? Considerando também alguns períodos de como Copas ou Jogos Olímpicos, ou maior incentivo por conta da Covid-19 especialmente, um maior incentivo a esportes, a atividades físicas. Que diferença esse profissional que entende de suplementação tem hoje? Bem, o profissional com expertise na área de suplementação, ele vai se destacar porque ele vai ter mais confiança na hora de prescrever uma suplementação, sabendo em qual momento tem que ser feita essa suplementação, porque nem todo mundo tem necessidade de um suplemento, às vezes está na Verdade. moda de usar um suplemento ou outro, mas na verdade essa indicação, o profissional vai saber se ele necessita ou não. Se por meio da alimentação ele não consegue já conseguir esses nutrientes, porque tem essa possibilidade. Sim. Caso não conseguir por meio da alimentação, aí sim entrar com suplemento. Então, esse profissional com uma expertise, ele vai saber em qual momento entrar com suplemento e qual suplemento ele vai ser utilizado, qual a dosagem, quanto tempo, ou se de uma forma prolongada. Então, esse profissional vai ter assim esse time, né, esse pensamento crítico para poder saber utilizar e não utilizar de uma forma desregulada com todo mundo. Perfeito. Prof, a senhora entende que existe planejamento nutricional para populações carentes? Vamos coligar aqui, né, nutrição com saúde. Então, pensando no SUS, nessas populações carentes, né, sem uma política pública de educação em saúde voltada para as suas realidades. A senhora entende que existe em alguma medida, ou pelo menos na parte teórica, um planejamento para essas populações que, na verdade, não têm acesso à informação? Então, a alimentação, como eu falei, a alimentação saudável, ela tem que ser o básico, não tem necessidade para todo mundo. Não tem necessidade de a gente tentar incrementar com alimentos difíceis, alimentos caros. Você tem que adequar a alimentação com base naquilo que está acessível àquele indivíduo. Sim. Se a população é uma população mais carente, qual que é o padrão de alimentação daqueles pacientes? Incentivar talvez também a produção de alimentos em casa, uma horta. Então, para ter alguns tipos de vegetais, porque os vegetais também estão mais caros. Exato. Tentar comprar, né, consumir alimentos da época. Isso também diminui também o valor desses alimentos, Sim. Sem contar que também aumenta o teor de nutrientes deles, também os alimentos que são mais naturais. E então tem como sim a gente adequar uma nutrição nessa população. E é importante também políticas públicas, né, para a gente poder orientar essa população quanto à alimentação saudável, evitar esses alimentos processados e ultraprocessados, que acabam gerando risco. Então, o paciente ele deixa de comprar um alimento mais saudável, mais simples, para comprar algo industrializado, que acaba gerando um prejuízo na saúde dessas pessoas. Então, sempre preferir alimentos mais naturais e alimentos da época. Então, sempre pesquisar, estimular então, a produção de hortas sustentáveis, né? Também para garantir essa sustentabilidade, para que esses indivíduos eles possam, então, ter o consumo alimentar adequado de uma forma permanente, não apenas em um momento. Sim. Então, não adianta, entrar... Tem muita gente que fala, vou entrar numa dieta. Mas Sim. não é entrar numa dieta, a gente tem que ter uma alimentação saudável sempre. Sempre. Não com restrições, mas tentando ter uma alimentação variada e conforme sempre, o nutricionista sempre tem que pensar em prescrever uma dieta, pensando nas condições daquele paciente, orientar como que ele vai conseguir atingir aquela necessidade nutricional, conseguir adequar os micronutrientes com base na condição financeira dele mesmo. Temos muito a aprender com nutrição, né, pessoal? Como vocês podem ver. Eu acho que o principal ponto-chave nesses casos é a informação, né, prof? Exatamente. Conhecimento chegando nessas famílias, então. Pensando na nutrição de modo mais amplo agora, nós também temos em saúde questões de UTI, pacientes críticos. Qual a relevância que a senhora entende que a nutrição tem, ou até o diferencial que ela faz nesses casos de pacientes críticos? Eu sou suspeita para falar de terapia intensiva. Exato. Mas eu sou encantada pela nutrição na terapia intensiva. O grande diferencial, porque muitas vezes, quando a gente vai no consultório, muitos pacientes às vezes estão preocupados com ganho de peso, calorias, assim, tantas calorias de dieta para perder uma gordurinha, isso, aquilo. E a nutrição no ambiente hospitalar,
ela tem um diferencial porque ela vai além da questão de só estética, ela vai à Sim, questão de saúde. E a adequação nutricional no ambiente de terapia intensiva, ela auxilia na melhora clínica do paciente. Você consegue reduzir quadros de mortalidade, a incidência de mortalidade, consegue melhorar o prognóstico dos pacientes, modular a resposta inflamatória, então você não fica apegado apenas ao peso, e que muitas sim, vezes é até difícil medir, né, aferir o peso do paciente em terapia intensiva, porque as camas não têm balanças muitas vezes. exato. Então, algumas UTIs têm a cama com balanço, mas de forma geral não tem. Então, o que dificulta esse acompanhamento desse peso corporal. Então, a gente avalia outras medidas, avalia circunferência do braço, circunferência de panturrilha, vai Uhum. avaliando o paciente ao longo do tempo, exames bioquímicos, melhora bioquímica, melhora clínica, melhora da ventilação mecânica, o paciente está respirando bem, conseguiu combater uma infecção. Então, a nutrição ela tem várias vertentes, mas nesse sentido de auxiliar na melhora clínica desse paciente. Então, isso é incrível, você poder Ah, ajudar realmente na saúde do paciente. nesse caso, vocês atuam em equipes Equipes multidisciplinares. multidisciplinares, exatamente. É uma Perfeito. interação da equipe, um ajudando o outro. Então, a nutrição ela vai Uma ajudar lá na área, né? fisioterapia, junto com a fono, ajudar a nutrição. Que Então, é uma beleza. interação muito boa e que enriquece muito mesmo o profissional. Com certeza. Prof, de modo geral, qual a real necessidade de um curso de pós hoje, pensando em nutrição e também gestão, talvez, na área clínica ou esportiva ou de suplementação? Qual a importância de um curso de pós hoje na área de nutrição? Quer dizer, ele dá esse recorte mais específico, ele te torna um especialista realmente? Então, a pós-graduação hoje em dia ela é essencial, né? A graduação acaba que ela é muito crua. Então, Sim, o graduando ele sai, né? Ele, o profissional ele sai da graduação muito cru, sem saber muito como ele vai atuar na prática clínica. E a pós-graduação vai fazer com que aquele profissional ele se especialize, foque em uma área que ele tem uma atenção, ele tem um desejo maior de atuação. Então, se eu quero atuar na nutrição clínica, eu vou focar nessa área para poder ser melhor naquela área que eu vou trabalhar. Então, é importante a pós-graduação, na verdade, eu acho que é essencial a pós-graduação para eu poder ter mais confiança e mais domínio sobre aquilo que eu quero perfeito. trabalhar. Perfeito, o domínio é muito importante, né? O que as pessoas precisam saber sobre alimentação hoje e que poderia, inclusive, contribuir e muito para as questões de saúde? Quer dizer, qual conhecimento mais específico mesmo deveria chegar para a sociedade como um todo? Como o básico, na verdade, como eu falei anteriormente, né? Não tem Então, muito segredo. não tem muito segredo. A alimentação ela tem que ser o mais natural possível, então Sim, evitar excesso de alimentos industrializados, processados e ultraprocessados, sempre preferindo alimentos mais naturais, alimentos orgânicos, no caso, são mais caros, mas de preferência sim, tentar consumir alimentos que não tenham agrotóxicos, tentar então ter uma alimentação mais natural e com menos exposição de produtos, né, químicos também. E de uma forma geral é isso, não tem muito segredo. Então, com base nisso, o organismo ele consegue funcionar adequadamente e consegue desempenhar as funções e evitar possíveis desenvolvimentos de outras doenças. perfeito. Qual a dica de ouro a senhora daria para quem está entrando no mercado da nutrição hoje? Recém-formado ou recém-especialista, mas ainda não atuou, né? Quer dizer, está com muito conhecimento, mas ainda não tem essa parte prática. A senhora já com algum tempo de casa e de experiência, uma dica de ouro para quem está começando. Bem, aproveitar todas as oportunidades, sempre tentar continuar estudando, mesmo quando for trabalhar, às vezes pensa assim que Sim, conseguir um emprego, deixar de estudar, e isso não é, deve ser feito, porque a nutrição ela é uma ciência que está em constante transformação, sempre tem novas descobertas, então é importante o profissional, mesmo que já esteja trabalhando, acabou de formar, conseguiu seu primeiro emprego, continue estudando, se sempre se especializando. atualizando, se especializando, porque é importante não só por questão de título, mas é Sim, questão de aprendizado e para você poder contribuir de uma melhor forma naquilo que você está trabalhando, seja em unidade de alimentação, seja na clínica, seja na parte esportiva. Então, para você sempre tentar se tornar um profissional mais capacitado e sempre melhor naquilo que você está desempenhando. perfeito. Como vocês viram, pessoal, o estudo nunca é demais. Prof, muito obrigada por Eu que ter estado agradeço. hoje conosco. Pessoal, esse foi mais um podcast da Faculdade ITH. Até a próxima.